Hoje nós iniciamos mais um culto de gratidão a Deus. Nós teremos 2 cultos, hoje e amanhã, de gratidão a Deus pelo 40º aniversário da igreja. A primeira igreja ela foi organizada em 23 de agosto de 1980. E no culto de amanhã a gente vai ter exatamente um pequeno histórico dessa trajetória desses 40 anos. Na verdade, é um pequeno histórico, porque nós não temos espaço nem condições realmente de fazermos um levantamento de tudo aquilo que a igreja fez. Mas o que é de mais importante, nós vamos procurar colocar lá naquele histórico para que todos nós possamos tomar conhecimento e ver exatamente o que a igreja tem feito durante esses 40 anos. Nós queremos, aproveitando a oportunidade, dar os parabéns a todos os membros da igreja, que Deus continue a abençoá-los e que nós queremos, que nós desejamos é que daqui para diante nós sejamos melhores do que fomos até aqui. Até aqui nos abençoou o Senhor. Tenho certeza absoluta que o Senhor continuará nos abençoando, o Senhor continuará guardando a cada um de nós. A igreja tem sido uma bênção, a igreja tem muitos desafios diante de si, a igreja está vencendo os desafios. Agora nós estamos passando por essa pandemia, mas até aqui o Senhor tem nos abençoado, graças a Deus por isso. E nós queremos convocar a todos os membros da igreja que se coloquem em atitude de gratidão a Deus. 40 anos se passaram, 40 anos de lutas, 40 anos de bênçãos, 40 anos de vitórias, também 40 anos de muitas dificuldades, mas as dificuldades elas foram superadas pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, você está sendo convidado a participar conosco desses 40 anos de festividades, 40 anos de bênção. Hoje, nosso culto, e amanhã também teremos culto a Deus de gratidão por esses 40 anos de existência. Que Deus abençoe a todos. Nós esperamos que você tenha um bom culto. Que Deus abençoe. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada por todos os benefícios que o Senhor já realizou na vida de cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, pela vida do nosso pastor Valdinei, que o Senhor continue abençoando, dando sabedoria, para que ele a cada dia continue, Senhor, lendo a tua palavra para nós, trazendo a tua mensagem para nós, e que nós possamos a cada mensagem, a cada recado, a cada palavra tua, que nós possamos refletir, aprender, aplicar em nossas vidas. Muito obrigada pela sua família, pela Esther, pela Lívia, Luísa, que o Senhor continue, como tem feito até hoje, abençoando cada uma delas. Senhor, nós te agradecemos pela vida da tua igreja, que o Senhor continue, Senhor, a cada um, abençoando, como tem feito até hoje, visitando cada uma das suas lutas e dificuldades e enfermidades. Agora nós te pedimos, Senhor, abençoe esse culto, essa nova forma de culto que o Senhor providenciou para nossas vidas, que o Senhor continue abençoando a tua igreja, que nós possamos, Senhor, aprender, refletir a cada um dos versículos, a cada uma mensagem que o nosso pastor traz para nós. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem concedido, e abençoa esse culto, para que tudo seja feito para a tua honra e glória, e para que nós aprendamos mais uma porção da tua palavra. Muito obrigada por tudo. Perdoa os meus pecados, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Em nossos lábios caminhos de dor, todos pecamos, estamos longe da glória. Mas
Graça e paz, amados, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Aqui é o pastor Sérgio Moreira dos Santos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder, nesses 2 dias, compartilhar um pouco da palavra do Senhor com os irmãos. E quero agradecer em especial ao meu amigo Valdinei por este privilégio, esta honra de poder ministrar a palavra do Senhor ao seu rebanho. Louvo a Deus pelos 40 anos dessa igreja. E trago nessa noite também uma palavra da nossa ordem dos pastores. Como primeiro secretário, eu quero parabenizar os irmãos por essa data tão inspirativa. Que o nosso Deus continue abençoando os irmãos debaixo da graça de Deus. Meus irmãos, eu quero primeiro pedir desculpas, porque eu não tenho muito jeito com gravações. E confesso aos irmãos que estou fazendo isso por um pedido de um amigo, e amigo não pede, amigo manda, né? E eu louvo a Deus pela vida do Valdinei, pela nossa caminhada, por ter conhecido o Valdinei através do pastor Silvestre, que está aí ao lado de vocês em Franco da Rocha. E eu quero nessa manhã, ou melhor, nessa noite, compartilhar com os irmãos, falando do tema de aniversário da igreja, debaixo da graça de Deus. E quando nós falamos debaixo da graça, nós vamos entender que a graça é algo que nós não merecemos, mas que Deus nos dá. A graça é um favor imerecido. Viver debaixo da graça do Senhor é entender que a cada dia, e cada dia é um presente de Deus para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Por isso, pensar debaixo da graça de Deus, nessa primeira noite, eu quero meditar com os irmãos, vivendo segundo a nossa vocação. Viver debaixo da graça de Deus, segundo a nossa vocação. E eu quero compartilhar com os irmãos o texto que está na carta aos Efésios, no capítulo 4, do verso 1 em diante. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados, para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos, e vive por meio de todos. O texto que lemos faz parte da carta de Paulo à igreja em Éfeso. Faz parte do grupo que nós chamamos de cartas da prisão, ou cartas escritas na prisão pelo apóstolo Paulo às igrejas. Provavelmente essa prisão era de Roma. E Paulo, ao escrever essa carta, depois de tratar das bênçãos espirituais, depois de falar do privilégio que nós temos de servir ao Senhor, que recebemos em Cristo Jesus essas bênçãos espirituais, mediante a graça, pela fé, sermos usados e sermos nova criatura e pertencemos a Deus. Paulo faz uma defesa do seu chamado apostólico. E já no capítulo 4, Paulo convoca a igreja em Éfeso a andar conforme a vocação que fosse chamado. É sobre essa vocação, sobre este tema, e é o que eu quero meditar com os irmãos. Vivendo debaixo da graça de Deus segundo a nossa vocação. Alguém já disse, o amor é a fundamental e originária vocação do ser humano. Ou seja, nós fomos feitos e fomos criados para amar. Eu e você fomos feitos por Deus com um propósito, amarmos. Sermos instrumentos de Deus para levar a palavra de Deus e compartilhar o amor de Deus. Agostinho de Hipona dizia o seguinte: a minha vocação é a maneira que eu encontrei para melhor amar a Deus e as pessoas, servindo a todos sem distinção, e assim chegar à santidade e ser feliz. A pergunta é, você já encontrou a sua? Você já encontrou a sua vocação, meu irmão? Se somos povo de Deus, nós somos vocacionados por Deus. E aqui eu não estou falando de dons espirituais,
Aqui eu não estou falando de, eu tenho aptidão para tal coisa na igreja. Aqui eu estou falando da nossa vocação. Nós somos vocacionados por Deus. Nós somos tirados das trevas. Recebemos as bênçãos espirituais. Somos chamados povo do Senhor. Portanto, meus amados, em primeiro lugar, é preciso ficar claro qual é a minha, qual é a tua vocação e para que nós somos chamados. Paulo diz assim: suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Paulo escreve a carta aos Efésios. Portanto, ele não está falando de vocação no sentido profissional ou de talento, mas sim de vocação divina. Nós fomos chamados por Deus para viver de uma forma diferente. Fomos chamados por Deus para fazermos parte do seu povo e da sua família. E quando eu falo viver de forma diferente, meus irmãos, nós vamos rever o conceito muitas vezes ensinados para nós sobre santidade. Nossa sociedade, nossa igreja trabalha muito santidade no aspecto estético. Trabalha muito santidade na questão de físico. Faz parte? Sim, mas a santidade é muito mais do que as roupas, é muito mais do que as vestes, é o nosso éticos, o nosso ethos, a nossa forma de nos relacionarmos com o próximo. A palavra igreja, ela vem da mesma raiz de chamado, ou seja, ser igreja é ser chamado para fora. Isso significa e implica que estamos no mundo, mas não pertencemos mais a este mundo. Contudo, não somos ETs. Contudo, estamos aqui. Contudo, sofremos aqui. Contudo, choramos aqui. Contudo, temos também que desfrutar das bênçãos que o Senhor nos dá aqui. A partir do encontro verdadeiro com Jesus, nós somos chamados de peregrinos, forasteiros, embaixadores, ou seja, já não pertencemos a este mundo, mas passamos a pertencer. Isso é pertença de Deus, e esse relacionamento de pertença implica em saber de quem eu sou. É muito importante a nossa caminhada saber a quem nós pertencemos. É muito importante a nossa caminhada sabermos que estamos debaixo da graça de Deus e que Ele tem cuidado de nós. Quando a Bíblia fala de graça, ela fala de dois tipos de graça. A graça comum, que é a graça que está sobre todos. Se está chovendo, não chove só na casa do cristão, chove na casa também daquele que não tem o temor do Senhor. Existe a graça comum. O nascer do sol é uma graça comum. Estar vivo é uma graça comum. Mas existe a graça salvadora. Aquela que nos é concedida através do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquela que nos é dada através de Cristo Jesus. Aquela que nos é dada quando nós reconhecemos que somos pecadores e que necessitamos dessa graça de Deus na nossa vida. Há 40 anos atrás, o Senhor organizou a igreja de Francisco Morato. Eu não conheço a história da igreja, me desculpe, meus amados. Mas com certeza, como toda igreja batista, ela tem uma mãe. Irmãos pioneiros saíram das suas regiões e começaram o trabalho nessa região. Que com certeza, há 40 anos atrás, não era tão hospitaleira como é hoje. Posso aqui arriscar que muitos mudaram de São Paulo para Francisco Morato, ou vieram de outros estados e foram morar em Francisco Morato pelo curso de vida. Muitos foram morar em Francisco Morato com sonhos, e ainda sonham em Francisco Morato. E é importante isso, nós sonharmos, nós vivermos, e nós agradecemos a Deus pela vida, porque a vida é um presente de Deus. Mas Deus colocou você em Francisco Morato, e você tem uma vocação, a vocação de ser servo de Deus, a vocação de anunciar a graça de Deus, a vocação de viver a graça de Deus na sua vida. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10, o apóstolo Pedro diz assim: vocês, porém, são povo escolhido,
reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Essa é a nossa vocação. Servirmos ao Senhor. E servir a Deus com nossos dons e talentos. E servir todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, na nossa caminhada. Nós somos chamados a dar às pessoas a esperança de que há outra maneira de viver, além da vida de frustração egoísta, que é a nossa natureza caída e o mundo ao redor conspiram para nos encorajar. Nós, igreja, muitas vezes temos esquecido que nós não pertencemos a este mundo. Nós, igreja, muitas vezes temos esquecido da nossa missão, ser sal e ser luz. Mostrar às pessoas que existe um Deus Todo-Poderoso, que é o meu Criador, o teu Criador, o nosso sustentador. A vocação do cristão é a santidade. Em todo momento da vida, na primavera da juventude, na plenitude do verão da idade madura, e depois também no outono e no inverno da velhice, e por último, na hora da morte. Essa é a nossa vocação, viver santidade. Em segundo lugar, nosso chamado, irmãos, é para viver em unidade. A nossa vocação, debaixo da graça de Deus, é para vivermos em unidade. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados no vínculo da paz. O povo de Deus é o único que consegue ter diversidade e unidade ao mesmo tempo. Somos um povo escolhido, lavado, remido, com formação diferente, vindo de lugares diferentes, com pensamentos diferentes, mas um povo unido em torno de Cristo. E a nossa unidade se dá pelo Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Agostinho dizia, nas coisas essenciais, unidade, nas não essenciais, diversidade, mas em todas as coisas, caridade. Agostinho, mais tarde, Anselmo de Cantuária, e essa frase vai ficar mais conhecida através de Anselmo de Cantuária. Mas a ideia é, nós somos um povo. E aqui permita-me abrir o meu coração. Eu sou filho de nordestino e eu nasci na Bahia. Mas como é bom quando a gente chega na casa do Senhor, quando a gente está reunido no templo, que a gente vê povos de regiões diferentes, linguagem, costumes e culturas diferentes, mas unidos em Cristo Jesus, e em torno de Cristo, e em torno da Palavra de Deus, que nos transforma a cada dia. Meu amado irmão, como é bom ser igreja, como é bom ser o povo de Deus, como é bom pertencer a Deus. Quando nós falamos que somos o povo de Deus, é que nós pertencemos a Ele, nós somos dele, fomos criados por Ele e para Ele seja toda a honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Fomos chamados, irmãos, para viver em unidade em Cristo Jesus, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só corpo. Viver em unidade implica saber que todos fazemos parte do corpo, cujo cabeça é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nossa vocação é para a comunhão, irmãos. Somos chamados para a santidade, somos chamados para a comunhão. É para viver em unidade, é para viver em comunhão com Deus através do seu Filho Jesus Cristo e viver em comunhão com os irmãos. E eu gosto de uma expressão de Rubem Alves, que ele vai dizer que comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto. Vou repetir. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto. Isso é comunhão. Quando eu era adolescente, nós cantávamos uma canção que dizia assim: eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo para irmos até o fim. Eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você para
nossa caminhada continuar. Deus criou a igreja. A igreja não é fruto de homens. CNPJ, instituição, denominação, sim, é coisa de homem. Mas a igreja, o corpo de Cristo, o povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, é criação de Deus. Eu preciso de você para a minha caminhada. Nos momentos mais difíceis da minha vida, foi a igreja que me ajudou. Eu vim de lá, mãe católica e pai espírita. Quando eu tive um encontro genuíno com Cristo Jesus, meu pai queria que eu fosse pai de santo. Ele se entristeceu muito, ficou com raiva, brigou comigo. Ficamos alguns anos nos falando apenas do bênção pai, bênção mãe. Minha mãe não, mas meu pai era só bênção pai. Meu pai não entrou no meu casamento. Meu pai não participou de diversos momentos da minha vida. E num dos momentos difíceis da minha vida, quem me ajudou e tem me ajudado até hoje, e tem me ajudado a ser uma pessoa melhor, é o povo de Deus, é a igreja. Portanto, meu amado, se está difícil caminhar, sem igreja fica mais difícil. Comunhão é isso, a beleza do outro e a beleza da gente se juntam no contraponto. O apóstolo Paulo vai descrever isso na carta aos Coríntios, no capítulo 12, dizendo assim: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Na Igreja de Cristo não há escravo, não há maior nem menor, todos somos um em Cristo Jesus. Nós batistas não temos hierarquia, temos diferenças funcionais. O pastor, ele tem uma responsabilidade de conduzir o rebanho, de apresentar esse rebanho diante do Senhor. Mas o pastor é igual a mim, o pastor é igual a você. Nós somos humanos, somos falhos, nós somos pessoas que necessitam de oração, nós somos pessoas que precisam de pessoas que nos apoiem, nós somos pessoas que precisam também estar debaixo da graça de Deus. Ore pelo teu pastor, cuide do teu pastor. Eu vou usar uma expressão bem nordestina: mime o seu pastor. Leva um presentinho para ele. Leva um livro. Eu sei que o pastor Valdinei gosta de livro. Dê um livro de presente, pastor Valdinei. Compartilhe a palavra com o pastor. Em terceiro lugar, meus amados, vivendo debaixo da graça de Deus, nós chamados para sermos testemunhas do poder de Deus. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Eu quero destacar aqui, meus amados, que o nosso chamado é para sermos testemunhas do poder de Deus. Poder este que nos libertou da escravidão, do pecado. Poder este que manifestou na graça salvadora de Jesus Cristo. Eu e você somos chamados para testemunhar desse poder. Devemos lembrar que as boas obras não salvam, mas elas acompanham aquele que foi salvo em Cristo Jesus. Ou seja, boas novas faz parte da vida daquele que serve a Jesus, que teve um encontro genuíno, verdadeiro e libertador com Cristo ressurreto. Eu não faço boas obras para ser salvo, mas eu faço boas obras porque eu sou salvo e porque eu quero que a graça maravilhosa de Deus também seja transmitida a outros, através do meu testemunho de vida, através das minhas ações. Lembre-se que Paulo vai dizer que nós somos a carta viva de Cristo, somos lidos. Qual a leitura que as pessoas estão fazendo de nós, igreja? 40 anos debaixo da graça de Deus implica que vocês passaram por muitas lutas, mas também passaram por grandes vitórias. Eu não sei quantos membros hoje essa igreja estão congregando
nessa igreja, neste tempo. Mas eu sei que muitas pessoas passaram por aí. Muitas pessoas foram alcançadas e ouviram o Evangelho Redentor de Jesus Cristo através da vida de vocês. Através do testemunho de vida de vocês. Continue testemunhando da graça de Deus. E isto, meus amados, vai ser visto na prática. No meu relacionamento diário, na humildade, na mansidão, na longanimidade, suportando em amor, com esforço pela unidade. Cristianismo não pode ser discurso decorado, meus irmãos. Ele deve ser prático. Meu maior desafio como pregador é viver o que eu prego. Faço minhas palavras de Paulo na carta aos Efésios, nessa mesma carta, no capítulo 6, verso 19 e 20. E orem também por mim. Peço que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Faço essas palavras de Paulo minhas palavras. Orem pela minha vida, orem pela vida do seu pastor, orem pela vida dos líderes da igreja. Orem pelas famílias dos pastores e líderes da sua igreja. Mas testemunhem, porque lá em Atos 11, 26, nós somos chamados pela primeira vez de cristãos. E foi de uma forma pejorativa. Lá vai os pequenos cristos, lá vai os seguidores de Cristo. Mas ser cristão implica em seguir o Senhor Jesus. Implica em fazer a vontade de Deus. Ser cristão é mais do que discurso. Ser cristão é mais do que carregar uma faixa na testa ou uma camisa com a expressão e com o nome Jesus. É viver. Nosso grande desafio, e que Mahatma Gandhi acusou a igreja, o cristianismo, certa vez, foi: ama o teu Cristo, abomina o teu cristianismo. Porque quando ele fala isso, ele está falando principalmente ao cristianismo inglês, que escravizava os indianos. Nosso cristianismo, nossas ações não pode estar distante da nossa prática. Batista Mondinho, um teólogo católico, dizia o seguinte: cristianismo não é religião, o cristianismo é a ação de Deus na sua vida. Esse é o verdadeiro cristianismo. O agir de Deus na minha vida e na tua vida. É mais do que discurso, é prática. Nosso grande desafio é que nós temos um mundo que está nos vendo e que vê o meu cristianismo no dia a dia. E infelizmente hoje há muitas distorções sobre Cristo. E em nome de Cristo muitas coisas foram feitas erradas, mas também muitas coisas feitas abençoadoras, que transformaram vidas. Somos desafiados todos os dias, somos entregues todos os dias a este mundo perverso, corrupto, mundo que jaz no maligno. Mas lembre-se, Jesus orou ao Pai e disse: não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que a tua palavra, assim como tu me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Olha a responsabilidade, olha a oração de Jesus. Ele ora para que ele ora por mim e por você. Ele ora dizendo: não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim, e por meio da mensagem deles. Essa oração ainda continua viva para nós hoje, que através da minha oração, da tua oração, através do testemunho meu e seu, vidas são transformadas. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amo, tanto quanto me amas. João 17, de 15 a 23. Jesus faz essa oração pedindo pelos seus discípulos e por aqueles que crerão. Isso inclui a mim e a você. Viver debaixo da graça de Deus, vivendo segundo a nossa vocação. E a nossa vocação é para vivermos uma vida de santidade. E viver em santidade não é menosprezar o outro, é amar o outro, é cuidar do outro, é querer o bem do outro, não querer impor a minha fé ao outro. Jesus não impôs a sua fé a ninguém. Ao contrário, ele sempre deixou as pessoas escolherem. Será que nós realmente temos seguido a Cristo? Viver debaixo da graça de Deus implica em viver em santidade, implica em viver em comunhão, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros. Viver debaixo da graça de Deus implica também em viver um testemunho vivo da graça do Senhor. Que as pessoas possam ver Cristo através de mim, através de você. Há um hino muito antigo que diz que a beleza de Cristo seja vista em mim, seja vista em você. Meu amado irmão, portanto, meus queridos, nós não somos deste mundo. Fomos chamados para viver de acordo com a vontade do Pai. Paulo vai dizer que somos a carta viva de Cristo. Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. 40 anos debaixo da graça de Deus. Que nós possamos a cada dia testemunhar, que nós possamos a cada dia celebrar a vida que é um presente que Deus nos dá, que nós possamos a cada dia cuidar daqueles que o Senhor tem colocado ao nosso alcance. Meus amados irmãos, minha oração, meu desejo final é que o Senhor nos capacite para vivermos segundo a nossa vocação. Que Deus nos abençoe. Quero orar com você neste momento e agradecer a você pelo privilégio de servirmos ao Senhor e de estarmos juntos. E juntos somos mais. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, que Teu Espírito continue a ministrar em nossas vidas e que nós sejamos a cada dia transformados de glória em glória à imagem do Deus vivo. Essa é a nossa oração, nosso pedido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos.
querido Deus, nosso eterno e glorioso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um ano de vida que a Primeira Igreja Batista em Francisco Morato está completando. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela vida de cada membro que compõe o rol de membro dessa igreja. Ó Deus querido, que o Senhor esteja, ó Pai, ceando conosco esta noite, ó Pai, e que a tua palavra venha de encontro com o coração de cada um que está ouvindo, Senhor. Ó Deus querido, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor prepare, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações para ouvir e guardar a tua palavra, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, estar colocando em prática cada dia da nossa vida, que nós possamos estar fazendo conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Abençoa, meu Deus, a vida do pastor dessa igreja, sua família, que o Senhor possa estar abençoando eles, ó Pai, cuidando, protegendo, Pai, de todo o mal e dando a ele cada dia mais sabedoria, ó Pai, para que ele possa conduzir o teu rebanho no caminho do Senhor. Ó Deus querido, muito obrigado pelas vidas que aqui têm se rendido aos teus pés. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos capacitando a cada dia para estar levando a mensagem de salvação àquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Ó Deus querido, muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos dado paz, alegria, o Senhor tem nos cuidado de nós como os filhos queridos, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem estado conosco. Ó Deus querido, nós te pedimos também, ó Deus, que o Senhor abençoe o pregador dessa noite, que o teu servo, ó Pai, seja usado pelo teu Santo Espírito e traga a mensagem que o Senhor deseja, Senhor, que a tua igreja ouve nesta noite, Senhor, e que nós possamos sair daqui edificados com a tua palavra e colocando em prática, ó Pai, no primeiro momento que saímos daqui, que nós possamos estar tocando em outras vidas para que venha se render aos teus pés. E assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.